eles denunciavam a idolatria. Então eles eram os responsáveis por denunciar todo o pecado ali do povo de Israel, como profetas autores. Os profetas e o despertamento para o povo de Deus. Tem 3 versículos que eles falam muito bem o papel do profeta no meio do povo de Deus. O primeiro está em 2 Reis 17, versículo 13, e eu vou ler. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei. Então, em 2 Reis 17, 13, fala que o Senhor advertiu por intermédio de todos os profetas, dizendo: voltem, sigam os mandamentos que o Senhor já tinha falado. Então, o papel do profeta era advertir, né, da parte de Deus o povo voltar, para que a fatura não viesse, para que não acontecesse o pior. Então, Deus ele é amor, então ele avisava o povo. Outra coisa, a Bíblia orienta para ouvir os profetas. Em 2 Crônicas 20, 20, está escrito: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a Bíblia fala aqui, nesse trecho, que ouvir o profeta era uma boa coisa. Porque ouvir o profeta é ouvir a própria orientação, instrução de Deus. Ouvir os profetas era ouvir a voz de Deus e ser orientado pela voz de Deus. Então, tinha que acreditar nos profetas, não é só crer para a salvação, porque quem está falando de crer nos profetas, prosperarem, não, né? Acreditar na palavra que o profeta está trazendo da parte de Deus, para que as pessoas pudessem, para que o povo pudesse prosperar. E qual foi o grande problema que resultou na queda, quando a fatura chegou, que resultou na queda do povo de Israel? Foi não dar ouvido aos profetas que estavam avisando que a fatura viria, que eles iam sofrer, que eles iam perder a terra prometida. Então tem esse detalhe aí. E essa passagem, esse trecho aqui é muito interessante. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus avisa antes de acontecer. Não há nada que aconteça que Deus não avise antes. Não avise antes. Deus dá um aviso. E Amós capítulo 3, versículo 7 fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Seus servos, os profetas. Então, antes de Deus operar com o seu juízo, antes de Deus usar a Síria, antes de Deus usar a Babilônia, antes de Deus usar as varas dele, né, os reis, antes de Deus permitir que os reis eles tornassem Israel, Samaria no Reino do Norte, Judá, Jerusalém no Reino do Sul. Antes de isso acontecer, Deus ele avisou. E uma coisa interessante, nosso Deus é amor, nosso Deus avisa. Quando as pessoas estão fazendo algo errado, Deus usa os seus profetas. Deus dá os sinais. Olha, está errado. Olha, eu estou avisando. Então, o nosso Deus é um Deus que se revela como um Deus de amor, que avisa. Ele não é um Deus que pune tão somente, opera seu juízo sem que haja uma antecipação de um alerta para o seu povo. Os profetas das instituições de Israel. Interessante é que existiam 4 instituições principais de liderança, né? O povo de Israel que era o rei. O rei tinha um poder militar e político. Então,
o rei, ele determinava ali. Mas o rei, ele não dava muito conselho para o povo. O rei, ele cuidava da parte militar, da parte política ali, de reger todo o reino ali. Mas palavra de sabedoria tinha os anciões, tinha os sábios, que eram as pessoas que davam o conselho da parte de Deus. Conselho. Eles orientavam. Nós vemos um episódio interessante que quando Roboão ele assume, né, o reino de Salomão, existia 2 grupos para ele dar ouvido, para ele pedir conselho. O pessoal da idade dele, jovem, e os anciãos do povo de Israel. Ele ouviu os 2 grupos, mas ele preferiu atender o conselho do jovem, e aí o negócio não deu certo. E o conselho dos anciãos era o conselho mais prudente, que o futuro seria outro. Mas ele não deu ouvido. Então existe o rei, o sábio, que é o ancião. Existe também o sacerdote. O sacerdote é aquele que é responsável por ensinar. Teve um determinado tempo na Bíblia que o sacerdote era o que ensinava os primeiros passos na fé, mas ele também era responsável por oferecer sacrifício ao Senhor. Então ele era os professores naquele tempo. E existe um versículo bíblico que ele é muito, ele é assim, traz uma conotação diferente daquilo que ele é. Quando fala assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente fica só nesse versículo. Aí a gente diz assim, poxa, o povo não quer Bíblia. O povo está perecendo porque não quer conhecimento, porque ele não quer Bíblia. Mas aí os versículos seguintes falam, porque tu, sacerdote, não ensinou meu povo. Então o responsável por ensinar o povo de Israel, naquele tempo, era o sacerdote. Então o povo estava perecendo, não é porque a maioria não sabia ler, o analfabetismo era muito grande, o pessoal não tinha acesso a ler, assim, precisava do sacerdote ensinar. O pessoal não sabia como sacrificar o Senhor para ser agradável a Deus. Então, o sacerdote era aquele que ensinava. Então, se o sacerdote falhar, o povo perece. Então, esse é o verdadeiro significado desse versículo. Uma coisa interessante, e a quarta classe é o profeta. O profeta é o que traz a palavra revelada de Deus para o povo. Então, um cuida da política e da questão militar, outro dá aos sábios conselho para a vida, outro ensino e sacrifícios, e o profeta traz a palavra revelada de Deus para o povo. Ele é porta-voz de Deus para o povo. E uma coisa interessante é que a função fazendo uma comparação entre o sacerdote, que são as 2 coisas mais espirituais, né, que lidam diretamente ali com as coisas espirituais de Deus, é que a função do sacerdote era representar o povo perante Deus. E a função do profeta é representar Deus perante o povo, é o contrário. Então, o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Olha, ele levava o sacrifício aqui, o sacrifício do teu povo, Senhor. Então, ele apresentava para Deus. Já o profeta, Deus falava com ele e ele ia lá e falava com as pessoas, com o povo de Israel. Então, são 2 as funções diferentes e são 2 conotações diferentes. Indo agora para os profetas que escreveram, são divididos em 3 grupos, né? O profeta pré-exílio, são os profetas que profetizaram antes do cativeiro de Babilônia, os profetas que profetizavam durante o exílio e os profetas que profetizaram depois do exílio. Os profetas pré-exílio são Isaías, Jeremias, Lamentações, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Esses são os profetas que eram porta-voz de Deus, anunciando a palavra de Deus antes do exílio, antes de as coisas acontecerem de errado, né?
antes da destruição. E tem o povo, o profeta do exílio, que eles foram exilados também, estavam lá no meio, mas lá mesmo eles receberam a palavra de Deus e eles falavam para o povo lá no meio do cativeiro, que era Ezequiel e Daniel. São dois que profetizaram dentro lá do cativeiro, junto com o povo. Ezequiel capítulo 1 fala da revelação da glória de Deus lá na beira do rio Quebar, que era um rio lá, da onde eles estavam lá no exílio, né? E os pós-exílio são Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são os que profetizaram depois do cativeiro, já há um tempo que o povo estava voltando e reconstruindo a vida, reconstruindo os seus lares, reconstruindo as muralhas, reconstruindo o templo. Então, no tempo do povo estava em comunidade e os profetas eram responsáveis por dar aquele ânimo, falar que Deus ia abençoar, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então cabe nesse contexto aqui da reconstrução. E por fim, eu queria falar das categorias das palavras proféticas. Eu queria falar a categoria, a descrição, a ênfase da determinada época, que é a ênfase pré-exílica e a ênfase pós-exílica. Tem 4 categorias de profecias que os profetas escritores eles escreveram, né, para o povo, representando Deus ali. Tem a categoria da acusação, tem a categoria da acusação. Qual é a descrição? Essa acusação é a declaração da ofensa. Então, o profeta ele declarava assim: olha, a ofensa é essa, vocês estão fazendo contra Deus, o pecado é esse, vocês estão errados nisso. E aí, antes do exílio, a mensagem de acusação era o seguinte: era contra a idolatria. Pessoal, deixa de seguir outros ídolos. Deixe de seguir outros deuses. Vocês estão na idolatria. E o pior pecado é o pecado da idolatria. Nesse contexto aqui, ele viola, ele fere os 10 mandamentos, que adorar somente ao Senhor e não terás outro Deus diante de ti. Então é um pecado que aborrecia muito. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é ciumento. Então ele sente ciúme do seu povo. Então a idolatria é um pecado terrível. Esses dias eu estava lendo, né, e um autor ele falou algo interessante, que a idolatria na verdade é Deus mais alguma coisa. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu busco o Senhor, Jesus me libertou, mas olha, sem isso eu não posso viver. É Deus e isso. Irmãos, quando a gente diz que a gente ama a Deus, mas a gente precisa de outra coisa para viver, senão, eu amo a Deus, mas sem você eu não vivo. Não, você não vive sem Deus. A nossa total dependência é do Senhor. É de Deus que vem toda a nossa capacidade humana para tudo. A gente só pode desfrutar de alguma coisa que a gente gosta, porque Deus sustenta a nossa vida, nos dá o fôlego de vida, e Deus tem misericórdia de nós, nos livra. Então toda a nossa capacidade humana ela vem do Senhor. A gente precisa reconhecer isso. E a idolatria ela fere isso. A idolatria ela diz: Senhor, eu não quero mais, eu quero esse aqui. Esse aqui, na verdade, é o meu Deus. Então é algo que nós não gostaríamos de sofrer, de chegar alguém e falar assim: não gosto mais de você, eu vou seguir. Mas eu te abençoo tanto. Não quero saber. Assim era Deus com o povo idólatra. O ritualismo, né, que os profetas antes do exílio, ele dizia: vocês fazem rituais, mas vazio. Vocês me louvam, né, me adoram com a boca, mas o coração está longe de mim. Então a denúncia dos profetas era esse ritualismo, que nós podemos, na linguagem moderna, é religiosidade. Que é a pessoa fazer uma coisa para Deus, mas
sem a essência de Deus e fazer por fazer, que é o mero ritualismo, a religiosidade. Às vezes a gente chega, pega uma pessoa, por que você faz isso aqui? Ah, porque antigamente a gente fazia, porque, não sei, porque eu faço porque o pessoal faz, mas você já pensou qual é o resultado disso? Qual é esse... Não, eu faço porque eu já estou acostumado e eu gosto disso, tá? E eu busco o Senhor assim e tal, e é um ritualismo vazio, que a pessoa nem consegue explicar o que faz. Então, a religiosidade, a pessoa não consegue explicar o que faz. A resposta é, eu faço porque todo mundo faz, eu sempre fiz assim, as pessoas que vieram de mim fizeram assim. Então isso é um ritualismo vazio. E a justiça social, antes do exílio, né? Que era a denúncia da opressão contra o pobre, a desigualdade, né? Então tinha essa característica de denúncia. Já na ênfase da acusação pós-exílica, o enfoque dele era mais, dos profetas, era mais a falta de honra, de temor e honra ao Senhor. Então, os profetas faziam a acusação seguinte: quando o povo voltou do exílio, do cativeiro, o povo voltou lá, viu as casas dele tudo arrebentadas, tudo queimada, e aí eles passaram a cuidar das casas dele e tal, mas eles não quiseram cuidar das coisas do Senhor. Eles deixaram as coisas do Senhor para depois. Então, eles cuidaram primeiro das coisinhas dele, e depois eles queriam cuidar das coisas do Senhor. Então, os profetas acusavam: olha, vocês precisam cuidar primeiro das coisas do Senhor, para depois cuidar das coisas de vocês, porque Deus vai abençoar vocês. Deus vai abençoar vocês. Isso cabe também na palavra do dízimo. Aqui 3:10, ó. Vocês trazem o dízimo a casa do tesouro, se preocupe com as coisas do Senhor, para a manutenção do templo, as coisas do Senhor, porque a promessa de Deus não vai faltar, não. Deus vai abrir a janela do céu sobre a vida de vocês serão produtivos, vocês serão agricultores bem-sucedidos, porque abrir a janela do céu e mandar chuva, então eles seriam bem-sucedidos, eles teriam pão, teriam assim, os mantimentos para a família deles, porque a promessa do dízimo é isso. É o profeta chamando a atenção: olha para o tempo primeiro, olha para as coisas do Senhor, olha onde tem a manifestação de Deus, depois vocês vão ver que a bênção vai chegar naquilo que vocês forem fazer. Então, o profeta pós-exílio, ele tem essa característica de acusação. Tem a palavra de juízo, que é um castigo a ser executado. No pré-exílio, que é principalmente político e projetado para o futuro próximo. Então era um juízo que vinha de uma forma que ia pegar a parte, toda a questão da nação, e estaria vindo logo. Então era um anúncio de um juízo que vinha, e que as pessoas que não estivessem ali diante do Senhor iriam sofrer, né, esse juízo de Deus. Na fase pós-exílio, eles interpretavam as crises recentes de comportamento como um castigo, né? Então eles também diziam assim: olha, o juízo de Deus, mesmo que já passou o exílio, o juízo de Deus, a ira de Deus, ela é presente. Vocês precisam priorizar as coisas do Senhor. Então, depois do exílio, era tudo chamando atenção para que as pessoas valorizassem as coisas do Senhor primeiro, desse prioridade a Deus, voltassem para o caminho do Senhor, entendendo que foi o Senhor que permitiu o exílio, e foi o Senhor que permitiu, que mandou, né, que ordenou Ciro a fazer lá o decreto para que eles pudessem reconstruir a vida deles, o templo. Então, não podia esquecer isso, não. Então, os profetas pós-exílio, eles lembravam disso. Ageu, Zacarias, Malaquias eram os profetas que chamaram a atenção do povo para a reconstrução da vida. E ministrava bênção sobre a vida deles, aqueles que priorizavam as coisas do Senhor. Uma terceira categoria é a instrução, que era, na verdade,
a instrução e uma proposta esperada, uma resposta esperada do retorno ao Senhor. Então, os profetas, eles instruíam, né, para que o povo voltasse. Para voltar, faça isso aqui, ó. Na ênfase pré-exílica, o retorno a Deus e o abandono do pecado, né? Então, a instrução do profeta era: retorne a Deus, volte para o Senhor e abandone o pecado. Na ênfase pós-exílica, era dirigida a situações particulares, mais uma vez relacionadas a voltar e priorizar as coisas do Senhor e não as suas próprias coisas. E, por fim, a esperança e salvação. Então, é uma categoria. A afirmação de esperança ou livramento futuro. Então, na parte pré-exílica, anunciado entendido como vindo após o período de intervenção de juízo. Então, todas as vezes que, antes do exílio, que o Senhor ele permitia que alguma coisa acontecesse por causa do pecado do povo, tinha também uma palavra de esperança do profeta, dizendo: olha, as coisas vão mudar, vocês vão conseguir, mas vocês têm que voltar para o caminho do Senhor, vocês têm que voltar para os princípios do Senhor, para a Torá, para a instrução, porque o Senhor tem um futuro abençoado para vocês. Uma coisa interessante é que havia essa palavra de esperança, né? Em todo esse contexto de pecado, em contexto do povo desviado do Senhor, o Senhor tinha sempre uma palavra de esperança também, dizendo: olha, se vocês voltarem, eu tenho um futuro abençoado para vocês. Tem uma palavra, ela não é pré-exílica, mas ela é exílica. É aquela carta de Jeremias 29, uma carta muito bonita. Deus mandou uma carta para o povo de Israel em Jeremias 29. Jeremias 29 é uma carta de Deus para o povo exilado. E tem um trechinho dessa carta que fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, existia um fim. E os planos de Deus eram plano de paz, não de mal. Então, o povo podia até não estar entendendo ali, mas Deus tinha um futuro abençoado. Deus estava gerando esperança deles ali. Olha, vocês erraram, mas eu quero dar um futuro abençoado para vocês. Deus só quer o melhor para nós. Deus não quer o pior. Nós erramos, nós pecamos, mas Deus tem um futuro abençoado para nós. É só nós entendermos isso, compreendermos isso. E no pós-exílio, como anunciada, entendida como envolvendo um período prolongado, né? Então, essa salvação pós-exílio estava dizendo assim: olha, esse novo tempo agora é um tempo definitivo, é um tempo de muita bênção, é um tempo que Deus ele trouxe a bênção definitiva para o povo. E uma coisa interessante, antes de nós finalizarmos, é que a gente precisa entender que os profetas, escritores, muitas das profecias relacionadas ao futuro tinha a ver com Jesus Cristo, tinha a ver com Messias, tinha a ver com Jesus. Então, esses profetas, eles profetizaram anunciando que viria um rei humilde, que nasceria um menino. Então, os livros proféticos, eles têm essa função de trazer a profecia que, quando chega no Novo Testamento, é como se nós pudéssemos dizer o Antigo Testamento é a profecia anunciada e o Novo Testamento é a profecia realizada. Então, um dos profetas mais messiânicos dos escritores é Isaías. Isaías alguns consideram, de uma forma falando, que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. Isaías tem 66 capítulos
E ali tem muitas profecias a respeito do Messias. Isaías ele é dividido em duas partes principais, de 1 a 39, que são mais palavras de condenação, de acusação, de juízo, a maioria delas. Mas de 40 até 66 são palavras de esperança e salvação. São palavras que diz que haverá um Messias, de que um servo sofredor levará sobre si as nossas maldições. E aí nós entendemos que essas eram profecias a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No Novo Testamento também tem profetas, aparecem outros profetas. Mais para frente nós vamos estudar isso. Mas a proposta aqui era olharmos a pessoa do profeta, os escritos proféticos, e entender que quando nós vemos os livros proféticos, dá uma conotação de que não acabou ali. Não acabou ali. E nós entendemos lá na montagem do cânon do Novo Testamento, quando foram juntar todos os livros bíblicos, para dizer assim, esses livros são inspirados. Existe um detalhe muito importante que é a localização do Evangelho de Mateus depois do profeta Malaquias. Se formos olhar pela cronologia, pela a época da escrita, Marcos deveria ser o primeiro. Mas por que colocou Mateus? Porque Mateus, ele usa muita palavra assim, e como o profeta Isaías falou, e como os profetas falaram, falando de que os profetas falaram da vida de Jesus. Então esse livro ficou depois de Malaquias para dizer assim, essa é a dobradiça. Aqui está a profecia anunciada, aqui está a profecia realizada. Então os livros proféticos, eles são muito importantes para entender o plano de salvação de Deus. Eles são muito importantes para entender os planos que Deus tem para o seu povo. Eles são livros profundos, eles são livros que valem a pena ler. Então assim, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Essa é um estudo bem resumido, mas é uma proposta de entendermos melhor os profetas e seus livros. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, estaremos dando continuidade a esses estudos. E o próximo estudo, a próxima reflexão nossa é sobre os livros sapienciais, livro de sabedoria, a literatura de sabedoria, ou a literatura poética na palavra de Deus, que é mais um bloco literário. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, louvo ao Senhor pela permissão que o Senhor me deu de expor esse estudo para os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fortaleça a vida de vocês, em nome de Jesus. Sintam-se amparados pelo Senhor, sintam-se abraçados pelo Senhor, porque o Deus que foi profetizado, o Senhor que foi profetizado, Jesus, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo e está em nós, está conosco. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou, Ele é o nosso Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.